No vídeo de hoje, o tricampeonato da Sociedade Esportiva Palmeiras e as repercussões no Santos dessa derrota. É possível achar um meio do caminho entre a compreensão do momento complicado do Santos, né, da dificuldade que é conquistar um vice-campeonato nessa situação e a cobrança por um desempenho ruim de vários jogadores na final? Eu acho que hoje o sentimento do santista tá nessa, a chave tá aí, né? Tá nesse miolo aí. Então, o vídeo de hoje vai falar de vários personagens da decisão. Abel Ferreira, entrando para a história sempre, né? Incrível a trajetória dele no Palmeiras. A cada dia, mais histórica essa trajetória. Vamos falar de Endrick, impressionante. Vamos falar de João Paulo, Felipe Jonathan, Morelos. Vamos falar de Marcelo Teixeira. Vamos falar de Rafael Claus. Vamos falar da arbitragem, mas claro, foi tema de vídeo aqui do fim de semana. Tem muita coisa para a gente discutir sobre essa final do Paulistão de 2024. Flaco Lopes, um grande exemplo de volta por cima nesse Paulistão. Enfim, o vídeo promete ser longo, aquele vídeo pós-final que vocês gostam. Tem gente que fala, Jorge, eu gosto dos vídeos de meia hora, eu gosto dos vídeos grandão. Hoje vai ter, almoce com calma hoje, com responsabilidade. Deixa a sobremesa para o fim, para bem depois, não se liga na sobremesa agora. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Olha, na quinta-feira, nessa semana, vou dar uma dica aí, tá? Para você que quer trabalhar pela internet da sua casa, vendendo sem criar conteúdo, sem colocar o seu lindo rostinho para milhares de pessoas, é possível. A Paola Colaro, especialista nessa área, tem grandes resultados nessa área, vai te dar uma aula na quinta-feira. Então avisa você aí, você que tá de olho nisso, você que tem alguém na família, algum amigo que tá precisando desse gás aí, coisa tá apertada. Assiste a aula na quinta. Entra no grupo de WhatsApp, a Paola vai te receber do grupo, vai te dar todos os detalhes, o link dessa aula na quinta-feira, imperdível. O link tá na descrição desse vídeo, o link do grupo de WhatsApp, onde a Paola vai te dar todos os detalhes. A aula é na quinta e é aberta para todo mundo, beleza? Vai na descrição do vídeo, clica no link, entra no grupo e deixa o resto com a Paola Colaro, tá bom? Sempre começo essas análises de decisões pelo vencedor, então a gente começa com o tricampeão Palmeiras. E a era Abel Ferreira, ela é marcada por quebras de recordes, marcas incríveis, grandes reviravoltas, viradas, títulos. É o maior técnico da história desse clube. Acabou de empatar com o Oswaldo Brandão no número de conquistas e vai ultrapassar muito provavelmente. O Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem e creio que é pouco provável que até lá o Abel não conquiste mais alguma coisa pelo Palmeiras. É um trabalho realmente lendário. O Palmeiras, depois de 90 anos, conquista um tricampeonato paulista de novo. Nos anos 30, o Palmeiras tinha sido tricampeão consecutivo e acaba de conseguir novamente. Veja, 9 décadas depois, não é fácil ganhar um tricampeonato estadual, ainda mais em São Paulo. E o Palmeiras conseguiu 2022, 2023, 2024 com 3 grandes viradas. Você chegar pressionado, você chegar meio que com a obrigação de virar, ainda mais num clássico, 2 dessas finais foram contra rivais, 22 contra o São Paulo, 24 contra o Santos. Não é fácil, mas mostra a resiliência desse elenco, a força mental desse elenco, a força de trabalho, conjunto, domínio de cada peça que o Abel tem dentro desse elenco para fazer diferentes funções. Às vezes, algumas decisões do Abel dão certo, outras vezes não dão certo. O Abel, inclusive, ontem muda o time em relação ao primeiro jogo. A dobra Marcos Rocha e Mike não vinha sendo bem sucedida. Mas se você for olhar, mesmo sem o Marcos Rocha em campo, o Palmeiras, em vários momentos, jogava com 3 zagueiros ontem. O Lázaro foi uma novidade que não foi tão bem assim no jogo. Enfim, o Abel tentou. Mas, de qualquer maneira, é um treinador que muitas vezes insiste demais numa ideia que não deu certo, mas várias vezes também, para ser justo, o Abel muda a sua maneira de jogar. Quem acha que o Abel é apenas reativo não acompanha a trajetória dele no Palmeiras.
ou apenas quer distorcer o que o campo está mostrando. O Abel já ganhou sendo propositivo, sendo reativo, com 3 zagueiros, com linha de 4 jogadores atrás, de diferentes formas. Com o Rony de centroavante, com o Rony de ponta, com 9, com falso 9, de várias maneiras. O Abel ele tem a capacidade de pegar um grupo e extrair o máximo de cada jogador. E de tentar, e às vezes vai na tentativa e erro, e às vezes não dá certo, às vezes uma função que o cara não vai bem, ele insiste mais um pouco, não funciona, vai lá, readequa ao plano, porque ele tem um domínio tão profundo das qualidades de cada jogador, do material que ele tem nas mãos. Poucos treinadores, acho que pouquíssimos mesmo hoje no futebol sul-americano, no futebol mundial, conseguem fazer o que o Abel faz com o elenco dele no Palmeiras. Repito, às vezes não dá certo. O Abel ele não é um treinador que acerta o tempo todo, mas ele acerta mais do que erra. O saldo dele é sempre positivo nessa trajetória do Palmeiras. E nessa final, o Palmeiras foi um time que jogou dentro do que se esperava, por ser no Allianz e por ter a necessidade de uma virada, e dentro das características do Abel. O Palmeiras foi propositivo, o Palmeiras deu muita amplitude com os seus pontas, tanto que a chance com o Mike, que o Gil salva em cima da linha, é a mais clara do primeiro tempo até o lance do pênalti. O Palmeiras foi agressivo, finalizou 10 vezes no primeiro tempo. Alguns jogadores, e aí é uma questão que a gente precisa olhar para o que vem agora, que é Libertadores e Brasileiro, que é realmente o que o Palmeiras tem como grande objetivo para o ano. Tem alguns jogadores que não vêm performando tudo nessa temporada. Ontem teve a questão do cartão, que limitou um pouquinho as ações do Zé, tanto que ele é substituído no intervalo. Mas o Zé Rafael não vinha fazendo um bom jogo. O Veiga cobra o pênalti, tem um excelente aproveitamento nisso, mas vinha numa atuação discreta no jogo. Então tem alguns jogadores que você olha nessa temporada, precisam render mais. Em compensação, você tem um Flaco Lopes que estava ali escanteado, um Flaco Lopes completamente reabilitado. Ele foi o artilheiro do campeonato com 10 gols, ele foi garçom em alguns momentos, como ontem, preparando e escorando a bola para o Aníbal Moreno. O Palmeiras aprendeu a maneira de jogar com o Flaco Lopes. É um cara que precisa da bola aérea, é um cara que, como todo centroavante, precisa ser municiado. E tem como ponto forte, com 1,90 m de altura, com a ótima impulsão que tem, não é só 1,90 m, ele sobe muito. E cabeceia muito bem e prepara muito bem as jogadas pelo alto. E o Palmeiras, esse Campeonato Paulista serviu para que o Palmeiras entendesse melhor como colocar, como conectar o Flaco Lopes ao restante do time. É um jogador que muitas vezes, não só pelo alto, também vai bem na puxada de contra-ataque, na bola que é esticada, tanto que no primeiro jogo na Vila Belmiro, ele tem uma chance clara de uma bola esticada pelo Hendrick, né? No começo do jogo que o João Paulo faz a defesa. Então é um jogador reabilitado. Se tem jogador, o Piquerez, os 2 últimos jogos foi bem, mas vinha mal em algumas partidas no ano. Mas ontem faz o cruzamento para a escorada do Flaco no gol do Aníbal, faz um gol de falta na Argentina importante na quarta-feira, fez um bom jogo ontem o Piquerez, mas vem tendo alguns altos e baixos na temporada. Em compensação, o que o Flaco Lopes jogou foi incrível. Em compensação, o Everton, em alguns momentos do campeonato, principalmente no derby, na falha lá em Barueri, foi muito cobrado, criticado e terminou bem o campeonato. Ontem fez uma defesa cara a cara no lance com o Guilherme que poderia ter mudado a história da decisão. Então, esse é o saldo do Palmeiras, né? Alguns jogadores podem render mais, outros vão crescendo. E altos e baixos são normais na carreira de um jogador de futebol. O problema é que o baixo não pode ser tão baixo e não pode durar tanto tempo. E se tem um elenco em quem o torcedor pode confiar, olha, esses caras têm mentalidade vencedora. Primeiro, esses caras têm qualidade. Ninguém chega à seleção brasileira como Everton, a ponto de estar numa Copa do Mundo, como um dos 3 goleiros da seleção, sem qualidade para isso. Então o ponto é, qualidade esse elenco tem, qualidade esses jogadores têm, vitoriosos eles são. E eles fazem parte de uma engrenagem que tem uma visão vencedora, um comportamento vencedor. Então é muito mais fácil um cara, dentro dessa engrenagem, sair de uma fase ruim do que num clube que não tem hoje os mesmos conceitos, as mesmas ideias, a mesma organização, a mesma ambição.
Então é por isso que você olha hoje para uma fase do Veiga e fala, cara, é possível o Veiga reverter isso. Como o Everton reverteu, como o Flaco Lopes reverteu, como vários jogadores têm a capacidade de fazer isso, de reverter. Então eu acho que esse é o saldo que fica olhando individualmente para alguns jogadores dentro do Campeonato Paulista. Sobre o Endrick, aí é outra história. Aí, com todo respeito ao elenco do Palmeiras, que é fantástico, sim, se você olhar em termos de quantidade, tem elenco hoje oferecendo mais coisas ao Abel. Se você olhar em termos de longevidade vencedora, aí não tem nada que se compare ao Palmeiras do Abel Ferreira. Esse elenco aí é o mais vencedor dessa era do futebol brasileiro, ponto final. Então esse elenco, ele é, sob esse ponto de vista, excelente. Agora, o Endrick é outra história. O Endrick, olha, nós estamos falando de um elenco que tem Veiga, que tem Zé Rafael, que tem Gustavo Gomes, que tem o Everton, tem as bandeiras aí, tem uns caras muito grandes aí. Mas o Endrick é outra história. O Endrick, cara, é uma coisa assim, sabe daqueles jogadores raros que surgem uma vez a cada x anos? Esse cara é o Endrick. E quando você observa no campo, é muito diferente. O Endrick joga quase um outro jogo. Um jogo quase que só dele. É difícil acompanhar o Endrick. E não é só o marcador adversário, não. Às vezes é difícil o próprio companheiro acompanhar a velocidade de raciocínio, de tomada de decisão, de execução do Endrick. É uma coisa muito diferente. É de um talento e de um foco que impressionam. A maturidade do Endrick para a idade que ele tem, a maneira como ele se blinda de determinadas confusões, depois que ele sofre o pênalti, o pau tá quebrando de pressão em cima do Klaus, os dois times, vai no VAR, não vai, foi pênalti, não foi pênalti. Ele tá ali, sereno, com a bola embaixo do braço, de frente pro gol, esperando o Veiga chegar para fazer a cobrança. Numa dessa, até de repente, ver se dava para bater. Ele falou isso com a gente lá na TNT Sports depois do jogo. Eu até cheguei a pensar em pedir para bater, mas não, tem o batedor, é o Veiga e tal. Tamanha é a tranquilidade. E eu enxergo essa coisa do Endrick como algo muito natural para quem sabe que tem um talento transbordante. O cara que sabe, o profissional que sabe que o talento dele, a capacidade dele de execução é um negócio tão grande, é tão próximo do perfeito, assim. E isso dá uma tranquilidade. O cara sabe, beleza. Não é... E é sempre um risco, é um desafio, você tá ali muito próximo da autossuficiência, da arrogância, e isso pode te prejudicar. Porque quando você começa a ter esse tipo de sentimento, você se fragiliza. Porque você deixa de enxergar os riscos, porque mesmo sendo altamente capaz, existe o risco de você não entregar, de você cometer uma mínima falha, uma desatenção, e esse risco está presente. Mas, geralmente, o cara que tem um talento transbordante, essa confiança vem de dentro. Ninguém precisa dizer para ele sabe, eu sou muito diferente, eu sou muito capaz de executar isso aqui. E acho que é exatamente o que acontece com o Endrick. Aí tem o vídeo lá que está viralizando do Endrick do lado do Everton no ônibus, dormindo, do caminho do CT para o estádio. E a torcida do lado de fora, fogos, barulho. E ele está lá, sereno, calmo, porque o talento dele é transbordante. E ele sabe, ele tem condições de desequilibrar a final. Ele colocou o Palmeiras na decisão naquele jogo duro contra o Novo Horizontino na semifinal. Ele desequilibrou a decisão ontem a favor do Palmeiras. Ele foi fundamental nos gols do título. Na arrancada para cima do Felipe Jonathan, numa bola longa do Everton. Vou falar sobre esse lance do final, sobre o Klaus. Bola estava rolando, não estava rolando? Final do vídeo a gente fala disso. Ele tem uma velocidade impressionante, uma capacidade de conseguir mudar a rota, de conseguir aproveitar a brecha que o Felipe Jonathan deu, e aí sofre o pênalti numa saída muito ruim do João Paulo do gol. E ele é fundamental dando o carrinho. O Rainer está olhando para ontem. E numa decisão, quando você tem o Endrick do outro lado, não dá para olhar para ontem. Ele dá o carrinho, ele rouba a bola, ele faz a pressão no campo de ataque. Aí começa toda a jogada. O Piquerez dá um come no Otero, vem um cruzamento, o Flaco escora, o Aníbal faz o gol. O Endrick é o melhor jogador da final, mesmo sem ter marcado qualquer um dos gols da final. Mas as jogadas não aconteceriam sem o Endrick, sem as intervenções decisivas do Endrick ontem nos 2 gols. É uma pena, agora falando como um cara que trabalha no futebol brasileiro, que vive no Brasil, que frequenta estádios no Brasil,
É uma pena que a gente perca esses caras tão cedo. É uma pena mesmo. Para o Endrick é fantástico, porque com todo respeito, né? O Palmeiras ele é hoje o grande clube do futebol brasileiro, o grande trabalho do momento do futebol brasileiro. Hoje todo mundo gostaria de estar no Palmeiras treinado pelo Abel Ferreira. Então, em termos de auge, ápice, prateleira, o Endrick está no topo do futebol brasileiro hoje. Mas ainda assim, o topo do futebol brasileiro não é comparável ao Real Madrid. Ao que o Real Madrid pode oferecer na evolução do atleta, no aprimoramento de fundamentos, na evolução como homem, né? A experiência que ele vai ter, né? Trabalhando num clube com essa mentalidade, com os valores que tem o Real Madrid, enfim, e também, infelizmente, com o lado ruim, que é a insensibilidade de grande parte da sociedade espanhola para alguns temas, mas, enfim, você vai aprendendo meio na pancada, vai aprendendo com o carinho, com o afago, faz parte. Acho que o Endrick vai evoluir demais, demais, mas é uma pena a gente perder esse cara tão cedo. É uma pena durar tão pouco tempo a passagem dele pelos gramados brasileiros. Mas é marcante essa passagem, é histórica essa passagem. O que esse garoto faz é muito animador, pensando em Copa, em seleção, no futuro do futebol brasileiro. Eu não sei onde ele vai chegar. Eu não tenho como fazer essa previsão. Eu não sei se vai dar certo do Real Madrid. Eu acho que vai dar muito certo. Acho que vai. Acho que o Endrick tem todas as ferramentas para ser um cara diferente. E olha que Vinícius Júnior e Rodrigo já chegaram num patamar muito alto no Real Madrid. Eu acho que o Endrick tem condições de superar os dois. Em tamanho, grandeza de carreira, protagonismo em conquistas. Eu acho que o Endrick pode superá-los. Eu não sei se vai. Aí realmente, né, exercício de adivinhação eu não faço. Mas olha, podemos estar vendo algo grandioso demais acontecer na história do futebol com esse garoto. E particularmente eu fiquei muito tocado ontem com a entrevista. Se você não viu ainda, vai nos perfis da TNT Esportes, tem o vídeo lá do bate-papo do Rodrigo Fragoso com a dona Cíntia e o seu Douglas, os pais do Endrick, ontem no gramado do Allianz Parque, depois do jogo. A gente entende um pouco a cabeça do Endrick, o comportamento do Endrick, as ações do Endrick, as falas do Endrick, ouvindo a dona Cíntia e o seu Douglas. Muito carinhosos com o Palmeiras, muito respeitosos e muito gratos ao clube. Quanta gente sai por aí fechando porta, quanta gente sai por aí se esquecendo completamente do que os primeiros que se aproximaram fizeram por elas, aqueles que deram a primeira oportunidade, aqueles que fizeram a primeira aposta, que deram o primeiro sim, que estenderam a primeira mão, e tem muita gente que sai por aí, ó, e até esquece quem estava lá atrás. Até esquece quem pegou o cara e puxou pelo braço primeiro. E os pais do Endrick, eles dão uma aula pra gente. Primeiro de obstinação, porque a gente fala de um Endrick que inspira muitos jovens por aí, que retrata muito bem o que é o jovem pobre brasileiro que tem um sonho, que tem talento, que tem um sonho, que precisa da oportunidade. Mas eu acho que a dona Cíntia e o seu Douglas, eles também inspiram muitos pais. Eles também retratam muitos pais que acordam cedo, que passam sufoco, que tiram da própria boca para dar para os filhos, que sonham o sonho dos seus filhos. Então eles também representam milhões de brasileiros que a essa altura, enquanto o meu vídeo está sendo publicado na hora do almoço, eles já estão no batente desde as 4 da manhã, desde as 5 da manhã. Eles já estão numa jornada exaustiva, porque eles têm que trabalhar pelo sonho dos filhos. Eles querem ver os filhos na faculdade, eles querem ver os filhos brilhando no futebol, eles querem ver os filhos bem-sucedidos, eles querem ver os filhos longe da marginalidade, longe dos perigos de uma sociedade como a nossa, de uma sociedade que exclui pessoas como a nossa. Então, dona Cíntia e seu Douglas, o Endrick não chegou onde chegou à toa. Chegou pelos valores que vocês transmitiram a ele. Se ele é o que é e ainda vai ser, é porque ele deu a sorte, a felicidade de encontrar, de ter vocês na vida, de ter vocês como pais, de ter vocês como os caras que o guiaram para onde ele chegou. E que bom! E se milhões de brasileiros hoje não caíram nas garras do crime, do tráfico, das drogas, é porque eles também tiveram mães como a dona Cíntia, pais
como o seu Douglas na vida deles. Que bom que eles são a maioria e não são a minoria nesse país. Parabéns aí ao Palmeiras, ao tricampeão. Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, é claro que é candidato aos títulos, é evidente, mas tem um ponto a partir do meio do ano, que é justamente essa partida do Endrick, essa saída do Endrick. O Endrick não será uma realidade durante toda a disputa desses campeonatos. E ele foi fundamental. Eu me arrisco a dizer que sem Endrick, talvez não tivesse tricampeonato. Tamanho o impacto dele, principalmente na semifinal e ontem no segundo jogo da grande final. Porque o Palmeiras do Abel Ferreira ainda é forte, ainda é resiliente, ainda tem capacidade de virar, ainda tem mentalidade vencedora, ainda tem jogadores que fazem a diferença, mas nenhum deles como o Endrick. E o Palmeiras do Abel Ferreira já viveu ciclos mais fortes nesses últimos anos. Mas ainda assim foi tricampeão do estado de São Paulo e é hoje o grande trabalho que temos no futebol de São Paulo. É isso aí. Parabéns ao Abel, parabéns ao Palmeiras pela virada, parabéns à torcida do Palmeiras pelo mosaico ontem. Enquanto o Abel ouve absurdos, impropérios vindo de outros lugares, xenofobia, xingamentos, preconceituosos, ontem a torcida do Palmeiras acolhe o Abel, o trata com muito carinho, resgata as origens portuguesas do Abel, e foi muito bonita a homenagem que emocionou o Abel, que fez o Abel chorar ontem na beira do campo antes do jogo. Foi muito legal. Foi uma tarde, foi uma noite, né? O jogo foi às 6, foi uma noite de celebração do momento do Palmeiras. Eu até disse isso na narração no pós-jogo. Você que é palmeirense e está vivendo essa era, aproveita, cara, aproveita, porque é difícil você se manter tanto tempo ganhando, tanto tempo no alto nível, tanto tempo com energia para virar jogos, virar 3 finais seguidas. Curta isso, porque é histórico. Você vai poder contar para todo mundo. Quando a fase ruim chegar, e fases boas e ruins estão aí na vida sempre, né? Então vai chegar de novo um momento complicado para o Palmeiras. Talvez nunca mais o que foi, né, ainda nesse século, na década passada, mas enfim, você vai chegar e vai falar: eu vivi a era Abel Ferreira. Eu vi as viradas, eu vi tudo. Eu vi o Everton, eu vi o Gustavo Gomes, eu vi o Veiga, eu vi o Endrick, despontar, eu vi o Endrick ser a joia que foi, eu vi esses caras, eu vivi tudo isso. Aproveita, porque é histórico mesmo, é muito especial, é muito diferente. Poucas vezes a gente teve no futebol brasileiro histórias assim. Para resgatar. Poucas histórias assim, tão longevas, de o time se mantendo no topo, tão competitivo. Aproveite, palmeirense. É muito especial o que você está vivendo. É muito bonito o que você está vivendo. Vamos lá. Vamos falar do Santos agora. Sobre a final, sobre o segundo jogo, é preciso dizer o seguinte: o Santos decepcionou. Individualmente, alguns jogadores estiveram bem abaixo dos seus níveis na final. E final de campeonato é justamente quando você precisa estar no seu nível máximo. É quando você que fez um campeonato nota 6,5, precisa ser nota 8. Precisa ser nota 7,5. Você precisa fazer mais. Final é o jogo do gás. Final é o jogo onde você tem que entregar tudo. E poucos jogadores ontem conseguiram entregar. Então foi um Santos que, se a gente for citar aqui nomes que eu acho que se salvaram: Gil, partidaça do Gil, de novo. Joaquim, não no nível do Gil, mas acho que ok, né? Mas o Gil sim, fez uma baita de uma partida, excelente partida. Pituca se salvou, o Schmidt eu achei que ficou abaixo. Juliano suportando os problemas físicos, conseguindo ficar tanto tempo em campo, mas com ações muito dificultadas pela dinâmica do Santos no jogo e pela marcação que sofreu, mas ainda assim tentou alguma coisa. O Furt, quando entra, que consegue fazer o básico, o Furt arrebentado, estourado, aguentando jogar meia hora apenas, conseguiu fazer mais do que o Morelos o tempo todo que esteve em campo. Uma vergonha um jogador como o Morelos se apresentar no nível físico que se apresentou para a final. Então assim, você vai... O Pedrinho entrou bem, você não livra a cara de muita gente nessa final, não. Tá aí, Gil, Pituca, Juliano, Furt, Pedrinho entrou ok, se eu estiver esquecendo alguém, me desculpe. E o restante, Otero abaixo, Guilherme abaixo do que jogou no campeonato. Felipe Jonathan, é isso aí. Acho que o Aderlan foi bem também, tá?
Acho que o Aderlan foi bem. Felipe Jonathan, Schmidt esteve abaixo. Morelos e João Paulo. Morelos, João Paulo e Felipe Jonathan, eu acho que merecem um capítulo à parte aqui. Primeiro de tudo, Morelos. Não pode um jogador de futebol titular numa final de campeonato. Hoje, ele foi o titular ontem. O titular é o Furt, mas na final ele foi, pela situação física do Furt. Não pode se apresentar com a dinâmica que o Morelos se apresentou ontem. Não pode se apresentar numa final de campeonato com a camisa do Santos no estado físico em que vimos ontem. Não vou nem aprofundar mais, não vou nem entrar mais. Tá dito já, tá claro. Não pode. Não pode. Felipe Jonathan. As decisões, o desempenho técnico do Felipe Jonathan, tudo isso aí a gente já viu há bastante tempo. Não foi diferente do Campeonato Paulista, não foi diferente na final. O Felipe Jonathan erra grosseiramente, contribui muito para o pênalti cometido em cima do Endrick. Ele está à frente, ele tem o domínio da jogada, ele tem o domínio do espaço e mesmo assim ele permite que o Endrick tenha uma rota possível para chegar na bola, para chegar à frente e receber o contato do João Paulo. Mais uma atuação de tantas abaixo do Felipe Jonathan. João Paulo. Esse é o tema mais sensível, esse é o tema mais delicado. Vamos lá. Já fiz vídeo esse ano falando sobre o João Paulo. Essa coisa do João Paulo que é azarado, do João Paulo que é isso, que é aquilo, eu discordo, eu não gosto desses rótulos de sorte, de azar. Eu acho que eles são muito cruéis, são muito injustos muitas vezes, e eu acho que muitas vezes reduzem uma avaliação que deve ser mais ampla, mais abrangente. Acho que para uma Série B, vou repetir uma frase que foi dita esse ano em vídeo aqui no canal, tá? O jogo de ontem não mudou essa minha avaliação, ok? Para uma Série B, sendo goleiro do Santos, do Guarani, da Ponte Preta, do Ituano, do Novo Horizontino, do Sport, de qualquer time que vai jogar a Série B, eu acho que para esta competição, o João Paulo atende aos requisitos. O João Paulo, para mim, tem totais condições, normais condições de ser um goleiro titular num time da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponto. Agora, existe na relação João Paulo e Santos um nível de desgaste que vai tornando difícil essa continuidade. O que eu acredito que vai acontecer na estreia contra o Paysandu? O João Paulo vai ser barrado? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Carille tire o João Paulo nesse momento. Agora, pode ser que em algum momento na Série B o João Paulo se machuque, ou o João Paulo tenha uma suspensão, e aí o Brazão, por exemplo, seja o titular. E aí o Brazão, de repente, pode tomar conta da posição, pode chegar e pode fazer uma partidaça, engolir e não sair mais do gol. Acho que para o João Paulo perder a condição de titular no Santos, ou isso, ou falhas assim constantes. Ele falha na primeira rodada, falha na segunda, falha na terceira, aí vai ficar um negócio. Fora isso, eu não acho que o João Paulo perderá a titularidade. Acho que ele deveria? Aí é uma outra história. Acho que o momento é de desgaste. Então, por exemplo, eu cheguei a defender, depois do derby Palmeiras e Corinthians, que o Everton ficasse algumas rodadas no banco, para a preservação dele. Olha, coloca o Lomba, dá uma segurada no Everton, a torcida está caindo de pau. O Palmeiras já vai ali numa classificação que vai acontecer, não vai ficar fora do mata-mata mesmo e tal. Talvez isso seja importante para o João Paulo agora, baixar um pouco essa fervura. Então, tem uma diferença entre o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Carille não fará isso, mas acho que poderia ser interessante fazer isso nesse momento. Acho que o João Paulo ontem errou gravemente. A perda do título ontem passa diretamente pelo pênalti cometido, porque apesar do Palmeiras fazer um jogo de amplitude com os pontas, finalizar mais que o Santos no primeiro tempo, o Gil tem que tirar a bola em cima da linha, o Palmeiras não vinha mal no jogo, mas o Santos vinha resistindo bem às investidas do Palmeiras. Muito provavelmente, não fosse o erro da dupla Felipe Jonathan e João Paulo, o primeiro tempo terminaria 0-0, o que seria muito confortável para o Santos pensando no segundo tempo. Seria excelente. O Santos jogaria mais pressão, o Santos voltaria para o segundo tempo com a vantagem,
O Santos estava controlando a situação. E aí o João Paulo joga tudo fora com pênalti. Então a falha do João Paulo, ela é decisiva, ela é grave. Ah, mas o João Paulo colocou o time na final. O João Paulo foi muito importante. O João Paulo pegou pênalti contra a Portuguesa. Verdade. Por isso eu digo, eu acho que o João Paulo tem nível, tem algumas deficiências. Saída pelo alto é um grande problema para o João Paulo. Ontem vimos algumas saídas confusas de novo no Allianz. Tem a questão do jogo com o pé. Mas acho que é um goleiro que, embaixo das traves, vai muito bem. Tem todas as chances de ser um bom goleiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O João Paulo já salvou o Santos em muitos jogos na Série A. Pode fazer isso na Série B, que tem um nível abaixo. Mas o momento é de muitos erros, de muita insegurança e de uma paciência que está curta do torcedor. E aí a gente não pode ignorar esse fator, e o futebol tem esse fator. Ambiente, pressão, desconfiança, cobrança. Cara, ele fez parte do rebaixamento. Eu acho que ele foi um dos menos culpados pelo rebaixamento. Tá? Tem outros. Ah, ele não teve culpa? Não, ele teve. Ele comete aquela falha lá na Liga Arena, lá contra o Atlético Paranaense, que na reta final do campeonato, e outras que cometeu, graves. Mas teve gente ali que contribuiu muito mais, né? Muito mais. Mas eu sei que tem esse desgaste acumulado. Então eu, nesse momento, não acho que o Carille fará, mas se fosse o Carille, pensaria em dar uma aquecida nessa disputa pela camisa 1. Acho que vai fazer bem ao próprio João Paulo. Não só dar uma segurada agora, como realmente entender que, ok, tem um cara aqui. O Brasão, eu não sei como é que está no dia a dia a avaliação da preparação de goleiros do Santos, sobre os goleiros que tem no elenco, sobre a distância do João Paulo para o reserva. Mas às vezes é importante para o cara saber que o reserva está ali, ó, grande no retrovisor, está crescendo. Ih, rapaz, o cara está chegando. Faz você elevar o teu nível. Isso acontece muito, gente, em várias áreas profissionais. Muito. O cara está muito cômodo no primeiro posto, o segundo chega. Ih, rapaz, eu preciso acordar. Acontece. Pode ser, mas eu não sei como é que é a avaliação hoje, lá, internamente. Mas acho que seria o momento. Acho que o João Paulo foi mal demais. Acho que o Santos talvez não perdesse o título ontem se o João Paulo não tivesse cometido o erro que cometeu. Está muito na conta dele. Agora, tem um problema de banco também o Santos. E aí ontem o Marcelo Teixeira fala de reforços pontuais para a Série B. Porque quando o Santos foi ao banco ontem e trouxe Rainer, como o Rainer entrou mal no jogo, gente. Trouxe JP Sherman. O Pedrinho, eu acho que foi o único que entrou bem. O Patati é um garoto, né, naquela pressão, naquela condição de entrar para tentar resolver uma jogada. Falta força de banco ao Santos. Falta profundidade de banco ao Santos. Acho que o Santos montou o time que era possível para o Campeonato Paulista, que superou expectativas, e isso a gente tem que enaltecer. Sem dúvida. O saldo é positivo. Falei isso antes da final. Independentemente do que acontecer na final, o meu balanço da campanha, da trajetória do Santos no campeonato, não será no vermelho, vai ser no azul. Vai ser positivo. Agora, a Série B tem desafios, a Série B tem viagens longas, a Série B tem um nível de competitividade mais alto que o Paulista. Todo mundo vai fazer o jogo da vida contra o Santos na Série B. Principalmente quando jogar em casa. Tudo vai ser estádio cheio, estádio lotado, o Santos vai ser a grande atração, o Santos vai ser aquele que todo mundo vai querer bater e fazer meme, e zoar, e fazer chacota. Todo mundo, porque ele é o grandão da Série B. Desculpa aí, Série B. Não tem ninguém do tamanho do Santos na Série B. Assim, nem perto. Com todo respeito aos outros 19 times da Série B. Mas não tem ninguém nem próximo do tamanho do Santos na Série B. Nada chega perto. Então todo mundo vai muito motivado. E o Santos vai precisar ter peça, o Santos vai precisar ter perna, o Santos vai precisar oferecer opções ao Fábio Carille, porque ontem realmente... Acho que algumas decisões do Carille ontem, né, também são discutíveis, mas falta profundidade de banco mesmo para o Santos. Numa comparação com o Palmeiras, que nem é o elenco mais repleto do Brasil de opções, mas ainda assim, nessa comparação banco por banco, a gente viu que isso também pesou. Isso também fez diferença no jogo de ontem. Queria falar aqui sobre o Marcelo Teixeira também, e depois eu vou falar do Klaus para fechar, do lance polêmico, tá? Que é o lance do gol. É o lance do pênalti, do tiro de meta que o Everton cobra, e sai o primeiro gol do Palmeiras. E um pouco do que eu me lembro aqui da atuação do Klaus. Ontem, depois do jogo, o Marcelo Teixeira deu entrevista coletiva, o Carille falou,
Depois falou o Marcelo. E o Marcelo Teixeira também tem um vídeo aí que está circulando no vestiário, passando algumas palavras ali para o elenco e para a comissão técnica logo depois do jogo. Eu nunca cruzei com o Marcelo Teixeira, eu não conheço o Marcelo Teixeira, nunca dei bom dia ao Marcelo, então não tenho qualquer relação pessoal e nunca tive com o Marcelo Teixeira. E reconheço, e sei da trajetória do Marcelo, né, do que teve de bom e do que teve de ruim nas gestões anteriores do Santos, né, do título de 2002, depois da história da penhora, né, do dinheiro que emprestou e pegou de volta. Eu sei de tudo, sei de tudo. Agora, é preciso reconhecer, hoje o Santos tem um presidente. Ele não vai acertar o tempo todo, ele vai cometer suas falhas. Eu acho, por exemplo, que essa história, eu critiquei aqui, essa história da rescisão do Carille lá com o clube japonês, essa coisa de empurrar com a barriga, um dia vai estourar e vai estourar. Eu acho que não é assim. Acho que faltou transparência para lidar com essa situação e até para explicar. E aí, presidente, tá resolvido? Não, tá resolvido. Aí os caras do Japão, não, tá resolvido nada, nós vamos pra FIFA, sabe? Mas, independentemente dos erros que ele comete e vai cometer, é inegável que hoje o Santos tem alguém que põe a cara. O Santos hoje tem alguém que não se omite depois de uma derrota. O Santos tem alguém que abre o jogo para o seu torcedor daquilo que está acontecendo. O Santos hoje tem um cara que você olha e fala, tá aí, ele está fazendo algo pelo Santos. Então eu quero aqui dizer que Marcelo Teixeira hoje, ele pode, eu acho que o quadro na eleição, ele era complicado, sem dúvida, né? Porque o rebaixamento tinha acontecido 3 dias antes, o pleito ele é tumultuado, as candidaturas nem todas ali apresentam as melhores soluções, o Marcelo Teixeira foi meio que uma bola de segurança, sabe? Já apostamos no Rueda e a gente se deu mal, então vamos aqui em quem a gente já conhece, mas em pouco tempo, em 4 meses de gestão, a gente precisa ser justo. Marcelo Teixeira fez muito mais do que se esperava por um clube em terra arrasada, por um clube onde só tinha escombros. Então, até agora, isso não é salvo-conduto para o Marcelo Teixeira errar daqui para frente até o final, tá? Não é. Mas a gente é muito duro com o dirigente e tem que ser. A gente é muito crítico, muito ácido com o dirigente e tem que ser mesmo, exigente, fiscalizador. Mas a gente também tem que reconhecer quando acertos são feitos. E não só na maioria das decisões Marcelo Teixeira acertou, como na postura, na liturgia do cargo, no que se espera de um presidente de uma instituição desse tamanho, Marcelo Teixeira tem se comportado muito bem até aqui. O Santos tem alguém que põe a cara. Eu sou o presidente. Quando toma pancada, vai tomar. Quando acerta, a gente tem que reconhecer. E a grandeza do Santos, ela começa de cima. O Santos precisa ser tocado por alguém que entenda o tamanho do desafio. Entenda a maneira como é importante a maneira de se comunicar com o seu torcedor, de comunicar institucionalmente as decisões, de lidar com uma derrota, de lidar com insucessos, de lidar com os bons momentos, de fazer negócios, de fazer acordos, conseguir jogar no estádio de um rival, conseguir jogar na capital, brigar por isso, entender os ganhos financeiros que o Santos vai ter, entender que a Vila é importante, mas você também precisa olhar para esse mercado. O Palmeiras ontem arrecadou 5 milhões de reais com a renda do jogo. O Santos, no primeiro jogo da decisão, fez 1 milhão de reais de renda, com os descontos e tal, o Santos lucrou pouco mais de 300 mil reais. Então o desespero do Marcelo Teixeira para jogar na capital é porque ele sabe que se ele passar os anos da sua gestão arrecadando 300, 500, 1 milhão e os rivais arrecadando 4, 5 por jogo, ele sempre ficará para trás. Então, acima de tudo, Marcelo Teixeira também mostra ter uma visão ambiciosa do que é gerir um clube como o Santos. Então, estou muito à vontade para fazer esse elogio aqui ao presidente do Santos e reafirmando o compromisso de fiscalizar a sua gestão e a independência de criticá-lo sempre que merecer.
até o fato de não ter qualquer relação com o Marcelo Teixeira, me deixa muito mais tranquilo para fazer isso. Mas o certo é o certo. Marcelo Teixeira hoje se comporta com a grandeza que Andrés Rueda nunca se comportou, nunca esteve perto de se comportar como presidente do Santos. Pelo menos nas manifestações públicas, pelo menos nos momentos em que deve se posicionar e responder e assumir a responsabilidade como mandatário de um clube. Então, esse ponto aqui eu gostaria de fazer também. Marcelo Teixeira devolveu credibilidade de alguma forma ao Santos, coisa que não existia na gestão do inominável. Rafael Claus, para fechar, o lance mais polêmico. Eu estava narrando o jogo no Allianz, tá? Então, gente, narrar um jogo, uma final de campeonato, onde eu tinha 3 comentaristas, 2 repórteres, apresentadora do campo, coordenador, chamadas para fazer, observar os lances do jogo, torcida. A gente não consegue, na narração de um jogo, ter a mesma percepção a alguns detalhes que quem está em casa tem. Então, sobre lances menores do jogo, eu ainda preciso parar, né, e olhar com mais atenção. Agora, tem um lance que esse sim a gente consegue ver, porque é ali uma jogada de gol. Eu acho que o Claus, o que eu me lembro da atuação ruim do Claus, de um ponto para destacar, o Claus amarrou muito o jogo, mas muito. O Claus fez aquela arbitragem de novo do cara que apita para ele. Ele apita assim, árbitro brasileiro apita assim, em geral. Eu vou deixar a decisão tranquila para mim. Quanto mais eu amarrar a decisão, mais eu esfrio o jogo. Quanto mais eu esfrio o jogo, menos polêmica tem. Quanto menos lance polêmico tem, eu passo, maior a chance de eu passar ileso. É assim que árbitro apita jogo. Então, os caras apitam o jogo no Brasil arrebentando com a qualidade do jogo. Foi o que o Claus fez ontem. Quis dar uma de valentão para cima do Hendrick. Vem aqui, né? Distribuía cartões sem o mesmo critério. Um lado reclamava, tinha cartão, chegava duro, tinha cartão, o outro não tinha. Acréscimos vergonhosos. Primeiro tempo, foram 5 minutos de paralisação entre o pênalti cometido pelo João Paulo e a cobrança. Que aí tem aquela confusão, o VAR chama, não chama e tal. 5 minutos. Depois tem uma queda do Pituca aos 40, em que ele fica 3 minutos sendo atendido. Depois tem uma queda do Gustavo Gomes na pequena área, onde ele fica 2 minutos no chão. São 10 de acréscimo no primeiro tempo, obrigatoriamente, fora as demais paradas menores. Ele dá 5 de acréscimo. 5, num jogo que era para parar 10. Então é aquele padrão horroroso da arbitragem brasileira. Os caras apitam o jogo para deixar a coisa confortável. Eles não querem saber se o jogo vai ser bom ou não. Eles não querem melhorar a dinâmica do jogo. Eles querem facilitar a vida deles. Então o árbitro brasileiro, além de ruim, ele é egoísta nesse sentido. Ele pensa nele. Ele não está ali para apitar um espetáculo e valorizar o espetáculo. Não, não. Se ele precisar ferrar com o espetáculo, empobrecer o evento para que a vida dele fique tranquila, é meio que uma lógica de, não vou fazer essa comparação. Não vou. Porque tem ótimos funcionários públicos, dá para fazer. É a lógica do funcionário público ruim, que não são todos. Do funcionário público descompromissado, que ele está estável no cargo, então beleza, eu vou fazer a minha operação padrão aqui. A arbitragem brasileira é operação padrão. Então, terrível, Claus, nesse aspecto. E no lance do gol? Eu já vi o tiro de meta algumas vezes. Não tenho a convicção se a bola estava parada ou não. A minha sensação, a bola estava rolando. A minha impressão, que eu não garanto 100%, eu não chego aqui e falo, é certeza, ele bateu o tiro de meta com a bola rolando. Eu não consigo. Com as imagens que vi, eu ainda não consigo. Mas a minha impressão é de que no momento em que o Everton bate o tiro de meta, a bola está no final do movimento da rotação. Ela está na última rotação. Então, talvez, se essa minha impressão realmente foi aquilo que aconteceu, esse gol não deveria ter sido validado. Esse pênalti não deveria ter ocorrido. Antes do VAR, muitas vezes o que o VAR faz? O VAR olha o contato. Aí ele, peraí, Claus, tem um contato para pênalti aqui. Segura aí. Só que aí, Claus, peraí.
Tem um contato para pênalti, mas eu tô checando aqui lá atrás se esse tiro de meta foi batido com bola rolando ou não. O VAR poderia ter feito isso, porque o tiro de meta, ele é a fase, ele é o início da fase do ataque. É uma ligação direta para o Endrick ganha na corrida e sofre o pênalti. Então, essa rotação da bola no tiro de meta, eu não sei se o VAR avaliou, eu não sei se isso foi discutido na sala do VAR, ou se passou batido, ou se o VAR nem percebeu e nem parou para avaliar isso. Porque o VAR deveria parar pelo menos para ver, peraí, deixa eu ver aqui, porque é muito rápido, né? O Everton coloca a bola no chão, ela tá ali girando e ele bate rápido o tiro de meta. A minha impressão é de que essa bola talvez ainda estivesse no giro. E aí o gol, né, a jogada toda deveria ser invalidada. Mas eu não consigo cravar para você que essa bola já tinha parado ou se ela ainda estava rodando no momento que o Everton bateu. É um lance muito, muito difícil. Porra, o Jorge tá no muro. Cara, não tô. Eu acho que estava rolando. Eu acho. Mas você precisa ter a certeza para marcar, né? Eu acho que o cara é culpado, mas eu preciso ter uma prova para condenar o cara. É tipo isso. Eu acho que estava rolando. Acho. Não tenho certeza. Não consigo ter essa certeza plena com as imagens disponíveis no momento do lançamento do Everton no tiro de meta. Acho que a atuação do Klaus foi uma atuação ruim. Não vi roubo, desculpa, Santista, desculpa. Cara, eu sou Santista como você, sou Santista de arquibancada como você. Na estreia da Série B, muito provavelmente eu vou trombar com você na arquibancada contra o Paysandu. Tô esperando a CBF divulgar o raio da tabela detalhada da Série B. 15 dias para começar o campeonato, para divulgar a Série A foi um pacto, para divulgar a Série B outro pacto. Que bagunça a CBF, cara. Que nojo, cara, que coisa horrorosa. Uma entidade que arrecada milhões, que organiza o principal campeonato do Brasil, uma zona. A gente não sabe quando o Santos estreia no campeonato. Tem 20 times, torcidas que querem se planejar e não sabem. Porque a CBF não divulga a tabela, isso é uma vergonha. Mas enfim, voltando ao ponto, eu vou estar com você lá. Estou esperando só a CBF divulgar a tabela. Agora, eu não vou necessariamente reproduzir o que você está reproduzindo em rede social, porque às vezes eu vou concordar com você, às vezes eu não vou. Eu não vou chegar aqui e dizer, o Santos perdeu o título no Klaus, o Klaus ontem roubou para o Palmeiras, o Klaus ontem fabricou o resultado para o Palmeiras. Não, gente, foi pênalti. Primeiro de tudo, o VAR, se houve essa bola em movimento na cobrança do tiro de meta, o VAR deveria ter chamado. O VAR tem um monte de câmera para tentar tirar essa dúvida. E o contato do João Paulo com o Endrick, faltoso, aconteceu e o Klaus não marcou no campo. Um pênalti claro, tá? O choque, o contato claríssimo. Foi pênalti do João Paulo. Vamos imaginar que a bola não estava em movimento? Ok. Foi pênalti. O Klaus não marcou no campo. O Klaus precisou do chamado do VAR para marcar um pênalti claro no campo. Então, vocês vão me desculpar se eu decepcionar vocês aqui, mas para mim, o Klaus não ganhou o título para o Palmeiras ontem. O João Paulo perdeu o título para o Santos. O Felipe Jonathan perdeu o título para o Santos. O Morelos perdeu o título para o Santos. E não o Klaus. Se você discorda, eu super respeito, mas eu não vou colocar na conta do Klaus o título do Palmeiras ontem, não. Acho que ele teve uma arbitragem ruim, de novo, ruim. Acho que o lance do pênalti é muito duvidoso na batida do tiro de meta. Duvidoso, mas eu não concordo com a tese de que o Klaus operou o Santos ontem no Allianz. Desculpa, eu não concordo. E se tivesse operado, eu seria o primeiro aqui a gritar. E estaria pouco preocupado se palmeirense ia me chamar de clubista, de santista, do raio que o parta. Mas eu não vi assim. Eu não vou aqui adotar discurso que eu não acredito. O que você pensa? Deixa nos comentários. Falei que o vídeo ia ser longo. Durou mais que um tempo de jogo. Mas uma final de Campeonato Paulista merece. E eu quero agradecer a audiência, a galera que esteve na Max, a repercussão da narração, né, os palmeirenses chegando no perfil, faz parte, é isso. A gente está aí para narrar para todas as torcidas mesmo, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão e o resultado do trabalho, o resultado do campo. Claro que vocês sabem que eu queria que fosse outro. Meu Deus, eu não minto para ninguém, eu não sou artista. Vocês sabem o resultado que eu queria no campo. Mas isso em termos de trabalho não importa. O trabalho foi excelente. Fiquei muito feliz com a transmissão de ontem, com a repercussão até agora da narração, muito feliz com o carinho dos palmeirenses, né, que entendem, assim como o santista entende que é o meu trabalho, o palmeirense entende, sabia para quem eu estava torcendo, mas sabe que eu não misturo as coisas e fico muito feliz e agradeço demais todas as manifestações, e são na casa dos milhares que eu venho recebendo desde ontem, e
que a gente siga junto aí por um bom tempo, tá bom? Parabéns, curta aí a vitória e Santista, ó, agora começa a Copa do Mundo mesmo, como o Carille falou ontem, é a Série B, é o grande objetivo do ano. E o Santos vai subir, tenho certeza disso. Like no vídeo se você ficou até o final, deixe as suas impressões, deixe os seus comentários sobre a decisão, juízo e tchau.